Olá, gente bonita. Boa noite. Olá, quem tá chegando. Boa noite. Oi, minha Olá! querida. Tudo bem? Muito boa noite. Tudo bem por aí? Tudo bem. E por Mas que aí, tudo maravilha. bem? Tava uma correria hoje, né? Meu Deus, tô até vermelho aqui. Tava treinando, aí atrasou meu treino. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu vou chegar atrasado. Mas Bom, hoje o dia tava corrido mesmo. Pra mim também não, tava. não, foi uma doideira. Foi Já uma morei em loucura, mas graças a Deus Cascavel. estamos aqui, né? Oi? Que bom! Eu já morei em Cascavel, sabia? Sério? Sério, Que louco. morei 2 anos. Caramba! Mas faz tempo já ou não? Foi em 2014. Foi Não, mas já faz. 2014. Não, mas já faz, né? Se for ver aí, não é tanto tempo assim, né? É, a cidade não cresceu tanto assim em 6 anos, embora tenha. Não. Você tinha parte da Avenida da Cobra aqui? Tinha, tinha. Já tinha o McDonald's, eu morava perto do Mac. Ah, Duas quadras do Mac. mas em que direção, assim, tipo, Perto, eu morava do sentido? lado do hospital veterinário. Perto na rua do Condor. Vai ter a catedral, na rua de Aham. baixo da catedral. Aí tem o Ah, já Condor. tô. Ah, agora eu me lembrei mais ou menos onde que é a região. Olha que legal, bacana. No centro, na verdade, né? No centro, bem no centro. Pô, que Morei bacana. 2 anos, quando eu Top, ainda era top. casada. Então, né, essa demanda de relacionamentos, de casamentos e tal, eu entendo, né? Às vezes são Uhum. processos, são estruturas e vai passando, vai alinhando, a gente vai mudando o contexto, né? E quando vê, às vezes acontece esse tipo de coisa. Sim, e foi exatamente. Eu conheci você exatamente fazendo um curso seu de relacionamento, Faz né? o O que, ano um foi ano ano? passado, acho que foi o ano passado. É, né? Foi em junho? Julho? Não, é, né? Isso, é, É, foi isso mesmo. Foi, é isso mesmo, né? Me recordo, me recordo. Você vê, né? A demanda vai mudando foi, mesmo. Não tem muito vai. segredo. Mas sabe o que eu acredito? Eu acredito muito assim. Conforme a gente vai fixando as nossas bases, né? Tipo, tendo raiz, amadurecendo e tal, conforme você vai se conhecendo, a probabilidade de você encontrar um relacionamento que dure mais é maior. Por quê? Porque ali pelo menos você já Uhum. sabe um pouco mais, tipo, quem você é, né? O que que você quer, como que você quer lidar com as coisas, de que forma que você quer viver, o que que é importante para você, quais são os seus valores. E muitas vezes, assim, não que seja uma regra, né? Mas muitas vezes o que que acontece? A gente entra num relacionamento sem saber nada nem da gente. Aí, como que eu vou atender, às vezes, demandas, né, do meu parceiro, de quem está ao meu lado,
Então, assim, eu Isso é um dos acredito mínimos. muito nisso. E às vezes, Uhum. quando a gente não tem esse chão, quando a gente não tem essa base, fica muito complicado ter um relacionamento a longo prazo, principalmente quando você tá, tipo, escalonando o seu desenvolvimento, né? Tá buscando ele, tá ajustando ele, tá mexendo nele, tá olhando para ele. Porque uma hora você quer uma coisa, aí de repente você deu uma amadurecidinha, aí você já não quer mais isso, você quer outra coisa. Aí de repente você quer mais outra, aí depois você quer mais outra. Aí na prática você nunca sabe direito o que você quer, né? E coitado do parceiro às vezes. Porque, não, mas você não era desse jeito? Não, mas isso aqui não te agradava? Ah, mas eu não sou mais assim. Então, é muito uma demanda mesmo, né? Só que ao mesmo tempo o É, relacionamento é uma aprovação de certa forma. As pessoas muitas vezes dizem, né? é uma Que é quando escola, você né? Um testa as mudanças aprendizado. que você diz que fez. Então, é muito quando você vai testando mesmo, colocando em prática as coisas que você fez, que você buscou, que você mudou, né? Então, é Uhum. aquela. Tem muita gente que precisa, assim, amadurecer para encontrar um bom relacionamento. E tem outras pessoas que estão em outro processo, né? Estão em outro momento. E sem dúvida, André, o processo de autoconhecimento, ele traz esse encontro com a gente, né? E eu vejo que um dos caminhos de autoconhecimento é essa busca de conhecer e aceitar a história que a gente teve, né? A relação que a gente teve, a visão que a nossa criança interior teve dos nossos pais, né? Esses dias eu fiz uma live falando sobre como a gente olhou e percebeu a mãe, e hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre essa relação da gente com o pai, da nossa criança interior com o nosso pai, né? Ainda ontem eu escutei teu sócio falar uma coisa, achei muito legal, que ele colocou que ele não teve uma boa relação com o pai, não sei a história dele, e que tinha tudo para dar errado, mas que tem conserto, né? E que existe um caminho para ter esse conserto. Eu acho que é esse o caminho. E aí, o que você pensa sobre isso? Então, por muito tempo, né, eu acreditei que nós precisaríamos amar os nossos pais. Em alguns contextos, isso é super possível, né? Tipo assim, pô, Uhum. eu fui criado pelos meus pais, né? Às vezes eu tenho a presença deles, às vezes eu tenho o convívio deles, às vezes eu tenho circunstâncias que facilitam o meu aprendizado, né? Tipo assim, pô, tem como eu amar, porque eu tô presente, porque ele tá ali, né? Agora, existem contextos em que às vezes não vai dar para amar, pelo menos dentro do que eu vejo como amor, né? Eu acredito muito que o amor, para ele se fortalecer, ele é como uma planta, certo? Ele precisa ser regado, ele precisa ser cultivado, ele precisa de atenção, ele precisa de várias circunstâncias que quando, por exemplo, a gente tem um pai que é ausente no sentido assim, pô, foi embora, ou morreu, ou assim, a morte depende do contexto ainda, né? Mas assim, contextos de abandono ou de mesmo agressões físicas, verbais e tal, às vezes não vai dar, certo? E o que a gente precisa entender dentro da terapia é que existem circunstâncias e contextos que têm muito a ver com cada indivíduo. Então, se a gente muitas vezes conserva a crença, não, eu tenho que amar meu pai, eu tenho que amar minha mãe, eu tenho que amar, eu tenho que amar, eu tenho que amar, e dentro do teu contexto específico você não consegue fazer isso, é como se dentro de você fosse sentindo uma merda. Poxa, nem os meus pais eu consigo amar, nem os meus pais eu consigo, né? E isso acaba te afetando profundamente, porque vai criando um senso de identidade, né? Tipo assim, puta, eu sou um merda, eu sou um ingrato, né? Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquele outro. E na vida, querendo ou não, as nossas crenças afetam bastante coisa, né? Então, a gente sempre fala, principalmente no toque, né? Nas formações que a gente dá, nos eventos e Sim. tal, que existe uma grande diferença entre amar e aprender a honrar. A honra é um movimento que é Uhum. muito interno, sabe? É um movimento assim de, pô, obrigado pela vida. Sem ela, o que, que eu ia fazer? E a partir disso, eu faço algo bom com ela.
eu construo bons resultados, eu encontro um bom caminho, eu olho para uma boa direção, né? Eu vejo as coisas de uma forma diferente. Porque é como se aquela mágoa, aquela dor fosse meio que cessando, é como se eu conseguisse entender o contexto dos meus pais e as escolhas que eles fizeram. Foram as melhores escolhas do mundo? Nem sempre, né? Nem sempre foram as escolhas, você fala, cara, que escolha massa meu pai fez e tal. Mas às vezes foram as escolhas que eles tinham disponíveis para aquele momento, com a cabeça deles. Né? Tem uma intervenção que às vezes eu costumo fazer em consultório, que é mais ou menos assim: meu pai, talvez se eu vivesse a sua vida, né, com a sua cabeça, com as suas crenças, no seu tempo e dentro do seu contexto, eu teria agido exatamente como você. Talvez eu não pudesse ser um bom pai. Talvez eu não pudesse ser um bom exemplo para os meus filhos, certo? Então, assim, quando a gente consegue olhar diferenciando o amor da honra, às vezes as coisas ficam mais leves aqui dentro. E aí a gente vai entendendo, puta, entendi, né? Às vezes não dá para amar, às vezes o contexto não contribuiu, às vezes eu não tenho aquela afinidade, às vezes meu pai foi embora, às vezes ele traiu a minha mãe, às vezes isso, às vezes aquilo. Mas mesmo assim ele me deu a vida. Então talvez eu não possa te amar, mas eu possa ser grato, no sentido de obrigado pela vida, né? Nesse contexto. E aí sim fazer algo bom com ela. Eu sinto que à medida que o tempo vai passando, eu tenho, assim, buscado alguns processos internos, buscado amadurecer em alguns contextos. É claro que a maturidade, né? A gente estava conversando com o Fernando disso ontem, inclusive. Né? A Uhum. maturidade, ela não é um negócio que você fala, não, eu vou amadurecer amanhã. Não, é um negócio que, tipo, você vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, de repente, opa, aconteceu, sabe? Mas é Uhum. uma persistência mesmo, é um olhar para as coisas de uma forma diferente e tal. Então, hoje o que eu acredito é que muitas vezes, enquanto nós não encontramos essa maturidade que nos permite olhar para uma circunstância, um contexto e falar assim, foi desse jeito, está tudo bem, foi assim, né? A gente Uhum. fica naqueles processos de sabotagem interna, de dor, de falta, de olhar para as coisas e falar, caralho, não acredito, sabe? E aí não tem terapia que que faça você resolver o problema, por quê? Porque a terapia ela é parte de um processo muito maior, né? Quanto mais a gente vai amadurecendo, menos de terapia a gente precisa. E aí, à medida que isso vai acontecendo, a gente vai entendendo as nossas fissuras emocionais, as nossas lealdades familiares, as nossas crenças, os nossos traumas infantis, a vida fica muito mais leve, os nossos resultados ficam mais consistentes, por quê? Porque é como se a minha raiz ela tivesse mais profunda. E aí, quando eu olho para minha mãe, quando eu olho para meu pai, pô, é de verdade que eu falo assim, tá tudo bem, né? Eu entendo que você fez desse jeito e tá tudo bem. Obrigado pela vida, né? Isso muda tudo. Então, eu Uhum. acredito muito que a nossa relação com o nosso pai, ela influencia sim a nossa vida, mas acima de tudo, as percepções que nós temos com relação a como foi essa relação, dizem muito sobre as nossas crenças, sobre a nossa identidade, sobre o que existe lá no fundo, né? Então, é mais ou menos por aí. E enquanto a gente não elabora isso tudo e a gente não aceita as coisas como elas foram, sempre a justificativa vai cair naquilo que os meus pais fizeram para mim, né? Então, se o meu pai foi ausente, no caso, né, eu me relaciono com um homem que faz a mesma coisa que meu pai fazia. Se eu tinha um pai maravilhoso que me deu tudo que eu precisava, eu não consigo encontrar um relacionamento porque nenhum homem é igual meu pai e me dá tudo aquilo que eu preciso, né? Então sempre vai cair sobre as costas do outro algo que eu preciso assumir. Ontem, inclusive, eu vi no teu stories, eu achei muito interessante, né? Comigo também isso acontece. Vai lá, a pessoa pede ajuda para você, e daí você fala assim, cara, faz tal coisa, né? Segue por esse caminho, né? E aí a pessoa não segue, ela não faz. E daí, como vai acontecer a mudança se eu não me permito olhar para aquilo que é meu, como eu olho para aquela história, E, né? cara, é tipo isso. E aí eu gosto muito de uma teoria,
né? É uma teoria assim que hoje em dia ela está bem falada, né? As pessoas falam muito dela, que é a teoria das 12 camadas de personalidade, né? Resumidamente, é como se nós tivéssemos motivações na vida, contextos, né, internos que nos fazem agir, que nos fazem buscar algumas coisas. Então, ao longo da vida, os nossos motivos, as nossas motivações, as nossas razões para fazer, elas vão mudando. E à medida em que eu vou amadurecendo, isso vai, assim, sendo alterado, né? Então, por exemplo, existem pessoas que se movem em busca de um reconhecimento pessoal, que nós falamos que vem de um contexto onde na infância eu não recebi aquele reconhecimento, aquele amor, né, aquele mundo que os meus pais poderiam me oferecer. Então a gente vai para a vida adulta agindo com base numa necessidade infantil, né, que é a necessidade de ser visto, a necessidade de ser amado, a necessidade de receber reconhecimento. A gente faz muito isso, porque lá atrás existe uma fissura. Então, o que acontece dentro da terapia, né? Às vezes, o terapeuta, tipo, ele foi resolvendo as tretas dele, os processos dele, e ele se motiva por uma razão diferente do cliente. Né? Então, assim, a motivação, a razão dele fazer já não é mais aquela necessidade de ser visto, de ser reconhecido e tal. É outra. Só que quando o cliente está nessa estrutura, porque é para isso que a terapia serve, para lidar com pessoas que estão nesse processo de sair da infância, da adolescência e entrar na idade adulta, o que acontece? O terapeuta tem uma motivação e o cliente tem outra. Então, dependendo da forma como eu comunico, né, o cliente vai entender o nível de percepção dele. É óbvio que a responsabilidade pela comunicação é do terapeuta. Mas se ele fala assim, ó, faz isso, isso, isso. Né? Quais são as razões? Às vezes tem um motivo, né? Uma honra, isso e aquilo. Só que quando o cliente recebe aquilo, ele entendeu. Cognitivamente ele entendeu. Você tem que fazer isso, isso e isso. Mas emocionalmente ele começa, esse terapeuta aí não sabe das coisas. Eu acho que eu tenho que fazer do meu jeito. Né? Por quê? Porque ele ainda busca algo, né, que torna ele incapaz de entender a importância dele fazer o movimento. Às vezes, quando eu quero ser um pouco mais duro em consultório, né, isso há muito tempo não acontece, né, mas às vezes, assim, dependendo do contexto, acontecia. Eu olhava bem para o meu cliente, principalmente quando ele tipo, ele não ouvia, ele só queria falar da dor e tal. Aí eu olhava para ele e falava assim, eu não tô nem aí para sua opinião. Eu quero saber se você quer resolver o problema. E eles me olhavam, tipo, como assim? É porque às vezes ele não está acostumado com aquela abordagem, né? Então, teve uma vez até que eu falei para um rapaz, né? Ele fala, porque as pessoas elas só olham para mim porque eu tenho dinheiro, porque isso, porque aquilo. Eu falei, cara, tô cagando pro seu dinheiro. Se tiver dinheiro, não tiver, para mim você continua sendo isso aí que eu tô vendo, né? Então ele levou um susto assim. Então isso vai mudando à medida que a gente vai entendendo as nossas razões, os nossos motivos e escalonando nisso, as percepções que nós vamos tendo, elas vão mudando. Eu mesmo, tipo, na minha relação com o meu sócio, ele é bem mais maduro do que eu, né? Então, assim, quando ele fala algumas coisas, às vezes eu fico, tipo, uns dias, assim, pensando, né? Falei, cara, tá, já entendi que o nível de percepção dele é diferente do meu, né? Mas deixa eu entender, deixa eu tentar, pelo menos cognitivamente, perceber algumas coisas e tal. E à medida que eu fui fazendo isso, as coisas que ele foi falando foram fazendo sentido. Então, eu procuro, muitas vezes ele fala as coisas, eu vou lá e faço. E executo, e faço isso, faço aquilo. Porque eu sei onde eu tô e eu sei onde ele tá. Então fica mais fácil lidar com isso, sabe? E eu acho que dentro do consultório, essa posição, essa hierarquia, ela também precisa ser respeitada. Né? E às vezes nem é no consultório, às vezes é no próprio Instagram, né? Pô, as pessoas, o que eu faço para esse cara? Faz isso. Mas não vai dar certo. Já fez. Não, mas então faz. Não tem muito segredo, né? Então, eu acredito muito nisso. E esse movimento do terapeuta, eu também sou assim. Quem é meu paciente que está aqui, meu cliente que está aqui, sabe. Eu sou bem dura. A carinha é mansa, mas na hora de. A vozinha é mansa, mas na hora de dar os puxões, né? Eu dou. Porque às vezes precisa desse impacto para que o outro se dê conta de que está na mão dele a mudança e não na minha, não na sua como terapeuta. A gente está ali como um facilitador, não como uma pessoa que vai resolver o problema para o outro, né?
E até isso, eu acredito, André, muito nessa questão dessa energia interna que vem do pai, né? Que é a energia do movimento, que é a energia do fazer, de tomar atitude, de expansão, né? E aí, se eu não consigo fazer aquilo que você falou no começo da live, que é sair da posição de ter que amar para honrar, né? Eu não consigo ter ação. Eu não consigo fazer esse movimento, né? Eu não consigo ir além daquilo que a criança está buscando. Esse processo de sair da criança e ir para o adulto não é uma linha reta, né? É uma espiral. Tem hora que eu achei que eu resolvi, que tá tudo bem, que eu não preciso mais da aprovação, da aceitação, quando não, tá de novo lá a criança batendo na porta. O que você Exato. vê sobre isso? É muito legal perceber isso, né? Tipo, eu acho muito interessante quando o próprio cliente, as próprias pessoas, elas vão percebendo, cara, ó, eu tava bem e de repente eu não tô bem, né? Porque assim, quando a gente vai para um evento, quando a gente vai para um curso e tal, no começo, às vezes a gente sai dali, meu Deus do céu, né? Eu acho que eu sou, sei lá, uma tartaruga ninja, eu acho que vou fazer o mundo, né? E, e a grande mudança dentro do processo de terapia, ela é a longo prazo, certo? Então, o que que acontece? Vamos imaginar uma roda de bicicleta, né? Então, tipo, tem a roda, beleza? Aí tem o meio e tem o aro. O aro é aquele negócio que liga um no outro, né? Eu acho que é isso. Eu não sei Uhum, direito, mas deve ser. Então, assim, quanto mais perto da roda eu tô, mais quando a roda gira, eu oscilo. Faz sentido? Porque a distância, o raio até o centro é maior. Quanto mais perto do centro eu tô, menos eu oscilo, menos eu giro, uhum, certo? uhum, Então, uhum, emocionalmente, nós também somos assim. Como assim, André? Quanto mais perto da roda eu tô, mais eu vou oscilar emocionalmente ao longo da vida. Porque mais infantilizado ou na adolescência emocionalmente eu estou. Quanto mais perto da roda eu tô, menos eu oscilo. Certo? Eu ainda vou oscilar? Sim. Eu ainda vou ter sentimentos? Sim. Eu ainda vou me sentir triste, eu vou ter raiva, eu vou ficar puto com alguém? Sim. Porque é meio natural da vida, né? Mas é aquela, a uhum, oscilação comparada ao que era é muito menor. Então, quando a gente vai passando por esse processo de entender algumas coisas, de perceber como é o nosso relacionamento com o nosso pai, como que a gente lida com as coisas e tal, é como se eu estivesse lá no topo da roda, então qualquer coisa me afeta, e aí eu fosse indo para o centro. E eu vou tendo consciência disso ao longo do caminho. Eu falo, cara, tem alguma coisa que não está certa ainda. Tem alguma coisa que, né, deixa eu mexer em mais alguma coisa, deixa eu olhar para tal coisa e tal. E eu vou me aproximando do centro, certo? Então, é como se nesse processo eu fosse adquirindo virtudes. Eu fosse me tornando mais forte, eu fosse me tornando mais paciente, mais benevolente, eu fosse ganhando uma percepção de mundo diferente. E aí a vida, ela começa mesmo a fluir de uma forma diferente, certo? Eu acredito muito nisso. Então, a gente sempre tem que interpretar, pô, mas o quanto é essa oscilação emocional? Será que ela se manteve por muito tempo? Ou será que foi algo que passou por um estímulo que eu tive rapidinho, né? Quanto mais ela se mantém, mais lá na ponta da roda eu tô. Quanto menos ela se mantém, menos oscilações existem e mais madura eu vou ficando. Até que chega um momento uhum, que as oscilações existem, mas elas já não definem muito o caminho, sabe? Eu vejo muito uhum, dessa forma. É o que eu sempre digo, né? uhum, Isso é uma verdade absoluta? É óbvio que não. Né? Tem várias ferramentas, vários pensamentos e tal que fazem sentido. Mas o que fez sentido para mim, o que conectou, o que me ajudou muito, foi interpretar isso. Né? Essa é uma metáfora que a gente também pode compreender como aquele, acho que é marca-passo que fala, não sei, aquele que quando sei, você está no hospital vai fazendo do as coração. linhas de batimento Uhum, cardíaco, eu não sei o nome daquilo lá, na verdade. Então, a vida é igual. Então, assim, quando eu tenho muitas oscilações, eu estou na adolescência. Eu tenho muitos picos emocionais, né? Agora, quando eu mantenho uma constância, pô, significa que as oscilações diminuíram.
E à medida em que as oscilações diminuem, eu vou amadurecendo, eu vou entendendo o processo, eu vou mensurando algumas coisas, eu vou tendo percepções diferentes. Né? Então é muito nesse sentido. Sim, com certeza. E a vida é isso, né? Não dá para ter uma vida de evolução sem passar por esses processos, sem olhar, sem se perceber, né? E o que eu tenho notado muito é assim, as pessoas querem soluções mágicas. Então, eu quero fazer um curso de autoconhecimento que dure 28 dias e que resolva todos os meus problemas. E não é assim que funciona, né? O curso de 28 dias, ou de final de semana, ou que for que seja, né? O tempo que seja, vai trazer para você um despertar para algo, para que você caminhe na vida, que você amadureça, que você suba um degrau, né? Mas não vai resolver todos os problemas, né? E aí, muitas vezes, se depara, terapia não é miojo, verdade. E daí, muitas vezes, se depara com isso, né, André? Exato, né? Tem um negócio que o Fernando ele costuma falar, que eu sempre levo em consideração, né? Eu falo, cara, isso aqui faz sentido. Ele fala, tipo assim, ó, milagre existe? 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 Claro que existe. Mas a gente não Uhum, consegue fazer ele sozinho. Né? Se ele é um milagre, ele depende uhum, de algo que não está na nossa mão. Então, esse uhum. processo de desenvolvimento pessoal, ele assim ele precisa estar o mais sob nosso controle assim que pode estar. E aí que vem, pô, se você trabalha com isso, se você é um terapeuta e tal, você precisa, né, você precisa ter recursos que são eficazes. Né? Na prática, assim, tem muita coisa que não tem muita eficácia, né? Infelizmente. Então, é aquela, né? Tipo, o coaching. Eu acho o coaching uma abordagem sensacional. Eu fiz todas as formações, até master e não sei o quê. Mas tem coisa que não está bem contextualizada. Né? Tipo, o cara sai do curso de coaching e aí já fala, isso aqui já existe. Eu vou criar coaching para, sei lá, coaching para quem gosta de coaching para quem gosta de bolinha de tênis, coaching para quem não sei o quê, coaching, não sei. E aí vai meio que distorcendo a própria ferramenta. E isso é um Isso. saco, porque vai perdendo a Sim. profundidade, vai perdendo a base, né? Então, Uhum. hoje eu trabalho muito, né? Eu trabalho muito assim para ver as pessoas se tornarem mais livres. Eu acho que conforme a gente vai amadurecendo e tal, a gente vai ganhando uma certa liberdade. Liberdade de escolha. É o top da liberdade que existe? Não. Para a liberdade realmente integrar a gente vai precisar de um monte de coisa, inclusive de dinheiro. Né? Porque senão é aquela, né? Você não vai poder escolher as coisas que você quer. Você vai poder simplesmente fazer o que tem condição de fazer. E essas escolhas são limitadas. Então, hoje eu vejo muito isso, só que no contexto emocional, né? Eu acho que as pessoas elas precisam emocionalmente ir se desprendendo de algumas dores, de algumas faltas, de alguns medos, né? De alguns vícios emocionais, até mesmo, às vezes, dependendo do contexto, de alguns relacionamentos, certo? E às Que vezes o são tóxicos. fundamental, exato, né? Às vezes o fundamental é você ir se conhecendo. Então, eu já tive algumas motivações para fazer o que eu faço. Né? Eu já fiz, assim, é uma das razões só para contextualizar, né? Eu já fiz o que eu faço, por exemplo, para que as pessoas não passassem pelo sofrimento que eu passei quando eu terminei o relacionamento. Né? Foi muito doído, então, pô, deixa eu te ajudar. Agora, hoje o que me move é a ideia da liberdade. Né? Quanto mais eu puder ajudar você a sair de um determinado emaranhado, de uma determinada dor sua, pô, mais possibilidades talvez você consiga enxergar, né, para viver a vida de um jeito diferente. Eu acredito muito nisso, tanto que o meu valor básico, a coisa que eu mais aprecio na minha vida é a liberdade. Então eu gosto de viajar, eu gosto de fazer escalar montanha, eu gosto de pular de paraquedas, eu sou meio doido nessas coisas. Né? Mas comigo conecta, Eu vi. comigo conecta. Então eu gostaria que as pessoas pudessem sentir, dentro do contexto delas, dentro da vida delas, um pouquinho dessa liberdade que eu costumo pregar, que eu costumo olhar
né? Então é nesse sentido. E aí na tua região tem bastante lugar para escalar. Nossa, eu Ah, escalei tem muito aí. muita. Ô, eu perdi um sábado. É que eu disse, né, que eu gosto de fazer muito. Sábado eu tinha aula de Uhum. tiro, né? Então eu ia pra aula de tiro à tarde. E aí, cara, deu de manhã, assim, tipo, na sexta-feira tava um tempo top, assim, tipo, 30 graus, tudo uhul. Aí eu falei, ah, vai ter aula amanhã, né? Aí eu falei, nem vou no rapel. Eu vou lá dar uns tiros. Aí, cara, acordei sábado de manhã, tudo cheio de neblina. Tudo. O tempo tinha Cascavel. despencado. Tava 7 graus. Você acredita? 7 graus. Eu falei, eu não Acredito. acredito nisso, cara. E chovendo, e aquele negócio todo, né? Não conseguia nem olhar pra fora. Aí eu falei, nossa, não acredito, cara. Daí, mandei mensagem pra mim e falei, viu, vai ter aula de tiro? Daí ele, cara, não vai ter, né? Porque a pista, tipo, você tem que se rolar, você tem que se jogar, você tem que dar tiro no chão. Uhum. Daí tem um Uhum. monte de coisa que tem que fazer no chão, né? E aí fica, Uhum. não ia dar certo. Aí eu liguei pro instrutor do rapel, né? Eu falei assim, viu, dá pra fazer ainda? Dele, cara, não vai rolar. Daí, puta que eu pariu, né? Aí sabe o que eu fiz? Eu manifestei a minha liberdade e fui lá, Eu vi. comprei as coisas para construir uma parede, né? Então, ali tem meu saco de boxe e eu construí uma parede de, de planta, né? De coisa. Falei, ah, Uhum. vamos fazer alguma coisa útil do tempo, né? Então eu acredito muito. Eu saltei uma vez de paraquedas, mas não tenho coragem de soltar de novo, não. É divertido, né? Você não achou, não? Eu achei que eu ia infartar naquele lugar lá. Não. Você pisou na bordinha? Uhum. Essa é a pior parte. Quando você pisa na bordinha, você Você fala, segura aqui assim, você eu, fala, vou, não vou, imagina. vou, não vou. Não, você já vai, fudeu, cara. E daí vai que essa porra não abre, né? Aí você começa a pensar em tudo que pode dar errado. Aí quando você pula aquele. Essa parte é engraçada, né? Que vem aquele ventão na cara, assim, fica tudo desconfigurado. Então, mas no fim é divertido. Então eu gosto Aí muito. você não quer ir, o instrutor te empurra, né? Quando você vê assim, ai, socorro, Cara, pelo amor de Deus. fala, Sérgio, tamo junto. Então, eu acredito muito nisso, né? É o meu valor básico, assim. Eu não acredito que a liberdade é você fazer o que você quiser, a hora que você quiser e tal. Não, eu acredito que a liberdade tem muito a ver, assim, tipo, com você ter a possibilidade de escolher o que você quer fazer. Mas respeitando também, por exemplo, as pessoas que estão ao seu redor, os valores que elas têm, o processo que existe por trás disso. Né? E quando eu era mais jovem, porque a liberdade sempre foi meu valor, só que lá atrás a percepção que eu tinha era tipo assim, cara, eu quero fazer o que eu quiser, quando eu quiser, foda-se todo mundo, tem que ser do meu jeito. E hoje eu já olho mais pro contexto, sabe? Eu começo a olhar e falo, não, pera, não é bem assim, né? Então, é bom fazer o que a gente quer, mas a gente pode viver de acordos, principalmente se a gente tem um relacionamento. Pô, amor, o que você acha disso aqui? Ah, eu acho legal. Vamos lá, vamos. Daí no outro dia ela, viu? Vamos fazer tal coisa? Vamos, entende? E aí a gente vai compondo acordos na vida, né, com as pessoas, seja um relacionamento amoroso, seja uma sociedade, sejam seus amigos, em que todo mundo sai ganhando, né? É aquele jogo do ganha-ganha. Eu faço porque quis, faz porque ali, eu faço porque ali. E assim as coisas vão Uhum. acontecendo. Sim, e a liberdade ela é um conceito bem variável, né? Eu tenho um conceito de liberdade, você vai ter outro conceito de liberdade, mas esse caminhar no mundo, esse desbravar o mundo, aceitar desafios, vem justamente de ter internalizado esse pai interno, né? Essa honra a esse pai, né? Óbvio que nem você falou, eu já atendi meninas que foram abusadas pelo próprio pai. Como é que eu vou amar uma pessoa dessa, né? Tem como amar? Não. A gente sabe que é muito difícil. Mas quando eu internalizo que é, ele está dentro de mim, no sentido da vida e da gratidão, mesmo que algo tenha acontecido, eu consigo caminhar nesse mundo com essa liberdade toda que você colocou. Eu acredito muito nisso também, né? Eu acho que à medida que a gente vai se conhecendo e principalmente meditando sobre a morte, né?
que é algo que eu costumo fazer bastante, assim, tipo, pensar mesmo. Pô, e se eu morresse? Eu começo a valorizar coisas que antes eu não valorizava, né? Eu já não vejo meu pai, não convivo com meu pai há mais de 10 anos. E no começo eu Uhum. sofria muito com isso, muito mesmo. Era difícil para mim. Eu tipo falava, cara, por que que isso aconteceu? Por que que isso? Por que que aquilo? Por que que aquilo? Hoje eu já percebo que existe uma parte muito grande dele dentro de mim, né? Muitos dos talentos que ele teve na vida eu consigo manifestar de um jeito diferente, dentro de um contexto diferente. Mas eu percebi que enquanto eu estava na dor, na lamúria e tal, é como se eu não conseguisse olhar para meu pai como um ser humano que teve o contexto dele lá, que teve a vida dele, que tomou as decisões dele. Eu olhava ele como, de certa forma, um transgressor, né? Tipo assim, como que você pôde me abandonar? Como que você pôde ir embora? E aí era a minha vida que não andava, sabe? Tipo, era o meu processo que não acontecia. Por quê? Porque aqui dentro eu não estava dando lugar para meu pai. Né? Eu não estava olhando para ele e falando, cara, talvez no seu lugar, né, dentro do seu contexto, eu faria igual você. E aí, quando a gente, como que a gente, inconscientemente, né? A gente pune os nossos pais. Quando nós tomamos decisões e se arrebentamos na vida, quando a gente fracassa, é como se a gente, internamente, né? De um jeito mais Uhum. metafórico, como se a gente dissesse assim: olha a merda de vida que você me deu. Deixa eu te mostrar aqui o quanto eu tô fudido por sua causa. E aí é aquela, não vai, não vai. É, o Bert Hellinger fala sobre isso, né? O não dar certo é a forma que a gente encontra de se vingar de quem a gente acha que é o algoz da nossa vida, né? E E isso aí eu aí, boto fé mesmo, cara. Eu acredito nisso. Então, e assim, não daí é o a único gente, motivo, né? Assim, tem as sim, crenças, tem um monte de sim, coisa que pode. Mas essa uhum, frase, assim, dentro desse contexto que a gente está falando e tal, faz muito sentido, né? sim, Tem dois textos né? do Heidegger que eu admiro muito. Assim, eu gosto da literatura dele, né? Uma literatura mais filosófica e Uhum, tal. Mas eu acho muito uhum, massa aquele texto, Êxito na Vida e Êxito na Profissão, que é um texto, uhum, inclusive, que dá origem a um livro. Né? E eu gosto muito de um uhum. outro texto, que é O Orgulho do Bom Proprietário, que fala justamente sobre essas coisas, né? De um jeitinho um pouco diferente. Mas toda vez que eu leio, dá um arrepio, sabe? Muito, muito forte. Então, mas é É, isso, sabe? Eu vejo muito dessa forma. E é o que eu disse. Talvez não seja a melhor verdade do mundo, talvez não seja a única verdade do mundo, talvez não seja nada disso, mas eu vejo muita gente que começa a olhar para isso e passa de fato a viver uma vida diferente, né? Então, sim. e também tem E aquela. essa foi a ideia dessa live, né? Para que as pessoas pudessem olhar um pouquinho, né? Até quando eu entrei em contato com você, foi uma semana assim que choveu de mulheres, porque o meu ramo maior é mulher, né? Embora no SUS eu atenda todo tipo, mas acaba vindo mais mulheres mesmo no SUS, né? Porque a mulher procura mais. E foi assim uma semana que choveu disso, de mulheres reclamando do pai, dessa história, disso tudo, né? E o que eu vejo, assim, muitas vezes é que a gente esquece que os nossos pais foram crianças também, né? E que também tiveram traumas, que também tiveram medos, que também às vezes fizeram escolhas ruins na vida deles, né? E às vezes a melhor escolha que ele fez foi te deixar. Porque se ele Exato, permanecesse, ia ser muito pior. Se ele exato, exato. permanecesse, a coisa ia ser muito pior. Cara, e se a gente para analisar, para muitas pessoas é isso mesmo, né? Até ontem na live, né, a gente tava falando o Fernando tava falando dos estudos lá que ele. Você chegou a ver ontem, não? Vi, Viu? vi. Conseguiu ver? Então, lá no finalzinho, né, ele Uhum, fala dos estudos que ele estava fazendo sobre crianças, né? Sobre as criancinhas lá que conviviam com os pais, que não se davam bem.
e o tipo de trauma que isso gerava e tudo mais. E às vezes as crianças, quando elas eram separadas dos pais, né, dentro do contexto que a gente conversou lá, tipo, os pais se separam e a criança fica com um deles, o trauma é muito menor do que se permanecessem os dois brigando do jeito que brigavam. Então é tipo isso. É, entra o não velado, né? Eles não se separam por conta da criança, e daí. Mas eles não querem estar junto, mas a criança sente esse não velado, né? E aí isso se torna um peso para ela, muito mais do que se os pais se separarem e deixarem ela livre, né? Desse peso de ter que unir os dois, né? É muito forte observar isso no dia a dia, tanto nas crianças, né, no atendimento às crianças, que chega essa demanda e é um sofrimento muito grande mesmo das crianças, quanto naquela mulher, naquele homem que já é adulto e traz isso de forma inconsciente. E daí você vai investigando, você vai investigando, você vai investigando, e aí vai chegando, né, nesse processo. Então, eu já atendi uma pessoa. E eu achei muito interessante o que ela trouxe, né? Que quando ela era criança, ela não tinha com quem conversar sobre sexualidade. E ela guardava aquilo para ela, até que um dia o pai o pegou se masturbando no banheiro. E aí foi um pandemônio por conta de crenças religiosas e tudo mais. Aquilo ficou como se fosse proibido. E hoje, na vida adulta, ele é viciado nisso. É o jeito que é comunicado, né? Eu não sou contra, não sou contra. Por exemplo, o pai dá umas palmadas no filho, eu não sou contra isso. Só que eu Também acho não. que o pai ele tem que entender o contexto da criança, ele tem que entender um pouco mais as motivações dele, ele tem que se trabalhar para poder ser um bom pai. Né? Tem uma frase, eu boto muita fé nela, assim, tipo, ela é mais ou menos assim, ó, não permita que os seus filhos façam nada que faça com que você goste menos deles. Então, o que que acontece? Muitas vezes pô, a criança tá lá esperneando no mercado, né? Um duelo de força e tal, tá constrangendo uma galera, 100 pessoas dentro de um avião, eu tenho uma raiva disso, tipo, você querendo lá, a criança berrando e fazendo mimo e tal. Cara, eu acho que os pais eles precisam amadurecer a ponto de entender o limite das coisas, ter um discernimento Uhum, claro da compreensão dos filhos, uhum. entender as motivações, porque aí, tipo, o filho respeita. É meio natural, ele sabe que a criança passa a sentir que o pai está fazendo aquilo por amor. Né? Tipo assim, cara, eu vou te educar de um jeito decente, né? De um jeito que faça sentido, que quando você crescer você entenda o que está acontecendo. Né? Então, eu acho que essas generalizações, isso é uma opinião pessoal minha, cara, é coisa de quem precisa pensar um pouco melhor em alguns conceitos. Com Não certeza. pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode. Cara, interpreta o contexto. Né? Olha isso, olha a situação, olha as circunstâncias. Eu realmente acho, cara, que tem pai que apela, né? Que tudo é tapa, que tudo é isso, que tudo é aquilo. E às vezes não precisa. Né? A minha mãe me deu uns tapas fortes já. Uma vez ela me deu uma na boca, assim, sem querer. Foi sem querer, mas doeu. É que ela tava com um anelzão, um anel, cara, um anel aqui com uma pedra desse tamanho. E aí eu falei, não sei o que, eu tinha uns 12 anos. Ela só virou aqui, ó. A gente tava dentro do carro. Pá! Cara, mas deu um estouro na minha boca. Não aconteceu nada, foi mais um susto, assim, e doeu um pouco. E eu fiquei tipo, o que tá acontecendo? E ela falou, olhou pra mim e falou assim, moleque, você me respeita. Né? Eu não quero que você fale mais palavrões pra mim e me trate direito como a sua mãe. Depois desse dia, eu juro pra você, o jeito de eu interagir com a minha mãe, Nunca a mais. forma como eu falava com ela, mudou. Né? Claro, foram anos depois me trabalhando, olhando para algumas coisas e tal. Mas se você falar, aquele tapa lá interferiu na criação da sua identidade, óbvio que não. Não foi a coisa mais sensata que ela podia fazer. A mesma coisa quando ela me Isso. proibia de sair com alguns amigos. Eu falava, você não vai. E hoje, quase com 30 anos, eu olho para trás, né, e eu vejo, cara, aqueles caras lá que minha mãe falou para mim não sair, estão mortos, estão presos, viraram traficante. Então, tipo,
Hoje eu entendo algumas coisas. E tem muitas outras que talvez eu só vá entender de verdade no dia que eu for pai. No dia que eu olhar assim e entender, ah, mãe, realmente, você falava desse jeito aí Você tinha e razão. faz sentido, né? Então, Uhum. é legal, é legal falar disso, é legal perceber o quanto a gente pode aprender de verdade com os nossos pais. Eu tava até, esse dia eu tava fazendo uma reflexão, né? Até fiz ela no History, um pedacinho dela, porque às vezes eu sento aqui onde eu tô e eu fico, sabe, fico Uhum. viajando assim, fico olhando para fora, fico, uhul. Então, assim, Que signo você é? eu sou touro, Hum. eu sou taurino com ascendência, Ascendente? ascendente em leão e lua em touro. Ó, já tô entendendo essas coisas aí, né? Então, Uau! você viu? Então eu tava, tipo, Uhum. fritando o Tem que cabeção, né? brilhar, hein? Se não brilhar, Se não brilhar, não tô fazendo jus aos negócios, né? Tá louco. não... Exatamente. Então, eu tava pensando nessas coisas mesmo, da minha mãe, do meu processo de criação, de entender como as coisas são na prática, por que que elas acontecem, de que forma que elas podem ser melhores. Eu percebi, velho, eu tive uma criação massa, eu tive pais legais, eu tive um processo que me permitiu ir me tornando quem eu sou. E é claro que tive as minhas dores, né? Dores que foram, assim, para mim foram difíceis, mas você vai superando, você vai entendendo as coisas e fazendo de um jeito diferente, né? Então, Você sabe, quando eu fui fazer meu curso de constelação, o meu professor, o Tarso, ele traz uma dinâmica de início do curso que me marcou profundamente, porque ele coloca a gente no céu, na constelação, e daí ele ensina, mostra para a gente, através do exercício sistêmico, que o livre-arbítrio, essa liberdade nossa, ela não começou quando a gente chegou aqui na Terra. Ela começou muito antes. Ela começou quando você decidiu vir para a Terra. Então você escolheu o lugar onde você queria ir, os seus pais, se você ia ter irmão, se você ia ser o primeiro filho, se você ia ser o terceiro ou quarto filho. E aí, quando eu me deparei com esse exercício, né, seja ele de uma forma simbólica, se isso é real ou não é, eu me dei conta de que do que eu estou me queixando, se eles são, os meus pais são isso para mim. Foi uma escolha, talvez foi, a gente não tem como saber disso, né? Mas talvez realmente foi uma escolha. E aí, do que eu estou me queixando? Né? Então, é muito importante a gente olhar para isso. Tem uma pergunta aqui. Às vezes esquecemos que os nossos pais também tiveram pais, né? já tiveram pais e foram filhos, né? É, E exatamente. é isso, sabe? E é aquela, tem uma música que eu gosto muito dela, do Legião Urbana, né? Que é aquela Pais e Filhos, né? Que fala o que você vai ser quando você crescer, que você esquece muitas vezes que seus Uhum, pais já foram crianças igual você. Então, uhum, para mim, essa dinâmica hoje, assim, ela faz muito sentido. E você estava falando do exercício, né? Eu passei por uma intervenção uma vez que eu achei muito massa. Porque eu tinha o costume de julgar as pessoas por quem elas eram, não pelos comportamentos. Opa, caiu tudo, caiu minha luz aqui, porque acabou minha bateria do, do meu ring light, mas tá me vendo bem aí? Tá muito tô. escuro? Tá muito escuro, Uhum. não. Tá um pouquinho, mas dá pra te ver. É que se eu for Falta pegar, pouquinho pra acabar também. se eu for pegar o carregador agora, vai dar ruim. Então, passei por uma dinâmica, eu tinha muita a mania de julgar as pessoas pelo que elas eram. Até hoje eu julgo os comportamentos das pessoas, né? Tipo assim, cara, tem comportamento que não dá, mas tá tudo bem, é você que faz e, né, é sua vida. Eu não faria assim, mas tá tudo bem, vai lá viver um pouco e tá tudo certo. Mas eu julgava muito a Uhum. identidade delas, tipo assim, quem elas eram, o que elas faziam, não. Então, é muito assim. E o exercício era mais ou menos o seguinte: você colocava, tinha duas cerquinhas, né? Tinha a cerquinha das pessoas que já erraram, né? Que, tipo, cometeram erros, e tinha a cerquinha das pessoas que são muito boas.
E aí o terapeuta pedia assim, vai colocando as pessoas que você conhece dentro dessas cerquinhas. Aí foi lá, foi minha mãe, coloquei ela na cerquinha dos erros. Foi meu pai, coloquei na cerquinha dos erros. Foi meus avós, foi... Acho que no final, tipo, eu tinha colocado uma pessoa na cerquinha dos bons, né? Aí o terapeuta pediu assim pra mim, e agora? Com base na sua vida, com base no que você já viveu, em que cerca você entraria? Aí você vai, eita porra, não vai dar pra entrar na cerca dos bons, né? Aí, quando eu entendi isso, quando isso entrou assim dentro de mim, eu falei, caralho, né? Eu tô me comportando do mesmo jeito, tô cometendo os mesmos erros, tô vivendo dentro de um contexto muito, né? E isso foi assim, tipo, me marcou. Me marcou. Então, E realmente marca, né? porque a E se gente a é gente não fizer diferente depois da gente olhar e fazer esse tipo de coisa, vai mudar o quê, né? A gente precisa, às vezes, dar por entrando naquela questão que você disse que às vezes, como terapeuta, você é duro, justamente por causa disso, porque é nesse movimento de ser duro que a gente percebe que a gente precisa mudar, né? Pelo menos comigo é assim. Se eu for numa terapia e for um negocinho muito morninho, eu não consigo sentir o movimento, né? Então a gente precisa receber os tapas na cara, né? exato. E é aquela, né? Ser duro não significa ser grosso. Né? Eu tinha um pouco de Isso. dificuldade para entender isso, até porque eu modelava muito o Hellinger, né? E o Hellinger, em certos momentos, ele era um ogro, né? Tipo assim, falava coisas Era. que, cara, né? Tudo bem, ele é alemão, ele foi para a guerra, eu entendo. Mas eu não sou, eu não sou alemão, eu não fui para a guerra, então eu não preciso ser como ele era. E aí eu lembro, eu era muito assim, de ogrice, né? Aí teve um dia que eu fui assistir uma luta, né? Porque eu luto e eu fui ver uma luta do Anderson Silva. Eu não sei se já ouviu falar dele, Uhum. né? Tipo, ele é um Já, com lutador do certeza. UFC, foi eleito um dos maiores lutadores de Já fui todos em os tempos palestra e tal. dele. Você já foi? Então, aí que tá, Uhum. né? Você vê o cara é um monstro fazendo o que ele faz. Mas aí você vai ouvir ele, é uma vozinha assim, tipo, suave. Não tem nada de Sim, ogro. É um jeitinho gentil de falar. E o cara dando porrada em sim. todo mundo, 10 anos invicto no negócio. Eu falei, cara, é isso. Né? Eu não preciso aumentar o meu timbre, aumentar a minha voz, ser grosso para comunicar o que eu quero. Isso não vai ofender quem eu sou. Isso não vai tirar a minha masculinidade. Isso não vai me deixar ser uma pessoa diferente. Né? Então, hoje eu entendo isso, sabe? Eu olho para isso e falo, cara, é isso. Né? E aí a gente começa a ganhar um pouco mais de chão, um pouco mais de base, entender um pouco mais do contexto. É bacana. Pode ser divertido, né, André? Não precisa ser todo o tempo doloroso. Pode ser divertido. E tem a ver com o teu ascendente, né? Não, É, a diversão do leonino. o Leonino, ele tem um jeito, né, de ser. É um ascendente que as pessoas olham para ele de um jeito muito diferente do que ele é em si. Né? Tipo, é metida, isso, aquilo. Né? Então, eu vejo as coisas de um jeito muito diferente, né? Até no meu jeito de falar. Muitas vezes eu fiz jus a essa ascendência, né? Tipo, né, de ser assim mesmo. Mas hoje eu vejo que é muito mais um movimento interno de amadurecendo, de entendendo as Isso. coisas e percebendo que, assim, isso vai influenciar a gente? Vai, é uma tendência natural. Agora, você não precisa ser totalmente condicionado por algumas coisas. Né? Então, pô, Exatamente. beleza, eu tenho uma predisposição, por exemplo, eu sou taurino, né? Então eu tenho uma predisposição a dormir até tarde, eu tenho uma predisposição a comer um monte, eu tenho uma predisposição a comprar coisa cara pra caralho, porque eu gosto de conforto. Mas significa que eu vou lá fazer isso? Não! Eu acordo cedo quando eu Não. quero, eu como certinho nas minhas dietas, entende? Então, tipo, isso aqui foi um passo muito determinante. Eu vejo a família da mesma forma. Tipo assim, existe uma tendência a você se comportar de um modo. Isso. Existe um eixo que faz com que você age de uma determinada forma. Mas não necessariamente aquilo vai regular os teus resultados, as tuas vidas. Exato.
E é uma coisa que, por exemplo, pegando o gancho aí do taurino, você pode converter essa energia, por exemplo, para degustar, ao invés de comer tudo. Você vai estar utilizando essa energia de uma forma positiva, né? A Para mesma coisa experiência, é com a né? energia que vem lá de trás. É a mesma coisa que vem a energia lá de trás do papai. Eu posso converter isso. Ele era, por exemplo, vou dar um exemplo. Ele era um cara safado, saía com nunca ter mulher, traía minha mãe. Tá, mas o que, que é legal dessa parte? A liberdade, o prazer que eu posso trazer para o meu dia a dia sem precisar trair, enganar. Em um Mas é contexto a mesma diferente, né? energia. Eu vejo o Exatamente. contexto. Então, é aquela, né? Principalmente a parte boa dos nossos pais. Tipo, querendo ou não, isso cria como se fosse uma trilha nova. Né? Os acertos que os nossos pais tiveram, a forma como eles agiram, né? As coisas boas que eles criam uma pequena trilha. Né? Quando eu reforço isso, quando eu honro os meus pais, a minha probabilidade de entrar naquela boa trilha de novo tá Falta acabando, 3 minutos. tá acabando já. Então, Falta 3 minutos. a probabilidade da gente entrando naquela trilha de novo e mensurando as coisas de um jeito diferente, aprender a honrar é muito maior. Né? É diferente quando a gente está muito machucado com a figura dos nossos pais. É como se eu trilhasse as trilhas que eles construíram dos erros que eles cometeram. Né? E aí, quando eu vejo, estou Uhum. fazendo igualzinho. Então, eu não acredito que a gente é igual aos nossos pais. Eu acredito que a gente tem Sim, uma tendência a repetir muitos dos comportamentos que eles tiveram. Agora, embora eu seja um resultado da união deles, né, eu não preciso fazer da minha vida uma extensão, uma cópia de tudo aquilo que eles viveram. exatamente. Então, é aquela, né? Olhar para os nossos pais, pelo menos para mim, foi muito importante, assim, tipo, mudou muita coisa. Olhar desse ponto de honra, de gratidão, né? De entender que o que eles fizeram foi o melhor e que eu posso, sim, fazer diferente. Eu vejo Né? assim também, eu acho que é um caminho, né? É uma trilha que, às vezes, para algumas pessoas vai demorar mais, para outras pessoas, tipo, eu vou entender isso, assim, né? Faço um exercício, às vezes, uma sessão, uma terapia, alguma coisa, eu viro uma chave, oxe, entendi. E para outras vai demorar mais, depende muito do contexto, depende muito do que aconteceu no passado, assim, a nível de família, depende muito das crenças que eu fui desenvolvendo, das experiências infantis que eu tive. Então, são muitos contextos envolvidos, né? Exatamente. André, muito obrigado. Adorei esse bate-papo, né? Que essa live possa chegar ao coração das pessoas e trazer de alguma forma um ressignificar para elas. Muito, muito, muito obrigado. Tamo junto. Se Grande cuida beijo. aí e qualquer coisa, ó, é só me chamar. Um beijo para Pode vocês deixar. e boa noite, pessoal. Beijo. Tchau, Tchau, tchau. tchau.